Você certamente gosta de arte, né? Ou tá interessado por arte, pelo menos, vai? Ou precisa estudar porque precisa, certo? Errado. Sabe por quê? Porque não existe arte. Existem apenas artistas. Ou pelo menos é um pouquinho isso que nos traz Ernest Gombrich. É um historiador da arte, um cara que escreveu um dos livros mais influentes, que todo quem começa a faculdade de arte e tal, já teve que ler o Gombrich para a matéria de História da Arte, né? Então, hoje a gente vai começar essa série sobre História da Aula, essa é a primeira aula, então a ideia é ir lançando semanalmente essas aulas. A gente vai começar essa série de História da Arte com algumas definições, com uma introdução mesmo ao assunto, e a gente vai se basear então principalmente no livro História da Arte, do Gombrich, mas a ideia é ir vendo um pouquinho sobre isso, mas eu vou trazendo os meus insights, eu vou falando do meu jeito, né? Eu tenho meu fichamento aqui antigo, e aí eu tô retomando o contato com o livro também. Fato é, não é o material mais atual que se tem sobre História da Arte, né? Também não é a abordagem mais contemporânea, mais moderninha, vai ter muita gente fazendo coisas diferentes na academia hoje, com outras abordagens, com outros focos, mas o Gombrich permanece sendo um clássico, permanece sendo um cara muito importante para esse conhecimento. Então a gente vai se basear nele, tá? Bom, vamos lá, vamos começar então esta aula. Arte não existe, existem apenas artistas. A gente vai entender um pouquinho mais o que está por trás desse raciocínio aqui, tá? Hoje a gente vai fazer uma introdução, baseada na introdução do livro mesmo, baseado na introdução do Gombrich, tá? Trazendo as principais ideias que vão guiar o nosso estudo daqui para frente. Então vamos lá. Antes de mais nada, é importante a gente tirar um elefante branco da sala, até porque tem muita gente falando muita merda sobre isso aqui, tá? Arte é só aquilo que é bonito? Pastor Tassius Licurgo, inclusive, andou falando isso. Eu vi um react de uma pessoa reagindo a um vídeo dele aí, e eu tô pretendendo fazer uma resposta. Então se prepare, professor Tassius Licurgo, tá? Pastor, né? Pastor Tassius Licurgo, na verdade. Você deve ser professor também. Então, arte é só aquilo que é bonito? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Toda arte deve ser bonita? Gente, isso é básico. Isso aí não é uma discussão na academia. Isso não é uma discussão no universo das artes. Desde, sei lá, desde pelo menos, para dizer o mínimo, desde o século XIX, entendeu? Porque, tipo assim, vamos pensar aí, sei lá, um filme que trata de um trauma coletivo. Vai, apesar de críticas que eu tenho ao filme, vamos pegar, por exemplo, a Lista de Schindler. É bacana acompanhar aquelas histórias, né? É bacana tocar naquele assunto. Ou sei lá, quantos filmes aí que são desconfortáveis, que são horríveis. Posso citar, por exemplo, um filme que me traumatizou, que é o Seven, do David Fincher, né? Seven, os Sete Crimes Capitais. Cara, você vai falar que aquilo lá é bonito? Não, mas aí se não for bonito, não tem arte. Pra quem não sabe, tem uma cena horrível no final relacionada aí com... E nem por isso o filme deixa de ser uma obra de arte, né? Aproveito aqui a oportunidade para pedir para você também se inscrever aqui no nosso canal, pro canal Inflama, um dos melhores canais da internet que você vai encontrar. Eu tenho certeza que é um dos melhores canais da internet que você vai encontrar, então por que você não assina? Quantas obras aí que são consagradas, então sei lá, desde o Grito do Edvard Munch para ficar ali num clichê, né? Ou dentro da música, por exemplo, né? O que é o belo? E aí a gente entra nisso, né? Que existe uma camada muito forte de subjetividade aí sobre o que é o belo, né? O que é o belo, o que é bonito, o que não é. Então, a gente precisa entender que a gente tem essa tendência em julgar as obras pelo tema, pelo que é bonito versus o que é feio. Mas assim, a gente precisa avaliar, quando a gente fala de arte, a gente tem que avaliar mais a fundo. A arte, ela diz respeito a uma espécie de relacionamento, um afeto, né, que acontece ali entre o sujeito e o objeto. Então, sobre como que você fica frente àquilo, como que você reage, como que seu corpo reage, né? Será que a mensagem, ou sei lá, uma sensação ruim, estranha, ou o feio, será que não é importante, não deve ser falado? São coisas que não devem ser tocadas, tipo assim, não, o mundo é maravilhoso, perfeito, inacreditável, então a gente só vai falar de assuntos, relacionados à beleza, relacionados a virtudes, a gente vai representar isso sempre de uma maneira bonita, porque, é tudo tão correto, né? Tudo tão... gente, pelo amor de Deus, né? Não, né? Não, pelo menos no mínimo, para dizer o mínimo, desde as vanguardas, a arte dita ocidental aí da tradição, né? Mesmo essa arte não tem mais essa perspectiva. Então, vamos parar, né? Que besteira.
Isso é uma não discussão, tá, gente? Pelo amor de Deus, essa é uma não discussão. Se a arte tem que ser bonita, essa não é uma discussão, tá? Então, conclusão, a beleza de uma obra de arte, que pode ser inclusive o sublime, que é aquilo que te assusta, mas te confronta e te deixa extasiado de alguma forma, né? Te espanta, mas é o espanto frente ao incrível, frente à força da natureza, frente à beleza, por que não, né? Também pode ser uma qualidade da arte, né? Então, a beleza na arte, é uma questão do como você vai estar frente àquilo que é feito, aquela obra, ou como que o artista vai se colocar para a produção daquilo também, mas principalmente sobre essa relação que acontece entre sujeito e objeto, né? Entre o sujeito e a arte. E é ali que acontece a arte, é ali que acontece esse envolvimento, essa parada que inclusive é sensorial, né? Que é a experiência que a gente tem com arte. Então, conseguir ler uma imagem, conseguir realmente avaliar uma obra, né? E aqui, por exemplo, a gente tem duas pinturas que até o Gombrich ele usa para exemplificar, né? A gente tem uma obra que o Rubens fez representando o filho dele, Nicolas, né? E bonitinho, fofinho, daorinha, porra, importante, tem que ter, né? Ou o Dürer, que fez um retrato da mãe aqui, aí você vai falar que a véia é bonita? Não é bonita, véia, mas daí não é importante que a arte fale sobre a velhice, sobre, né, o envelhecimento, a finitude, a decrepitude, tipo assim, não são assuntos, não pode, ou tipo assim, não, as pessoas não podem ver isso, as pessoas não podem ser confrontadas muitas vezes com isso. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Bom, e a gente precisa entender também que todo trabalho artístico, ele é feito de escolhas, inclusive os trabalhos artísticos, se é que a gente pode chamar assim, feitos com inteligência artificial, acredito que sim, né, gente? Pelo amor de Deus, é uma ferramenta, como qualquer outra ferramenta, e que é passível de ser produzido arte com essa ferramenta. E todo processo artístico é principalmente feito de escolhas. Ou seja, um cineasta, quando ele vai fazer um filme, tudo aquilo que você vê ali na tela foi algo que aquele cara pensou para você ver, nada é aleatório. Né? Só que são tantas decisões que às vezes quem é só espectador ou quem não pratica a arte na vida, no dia a dia, não mostra, né? Porque tem o lance de mostrar também, né? Talvez não entenda que é tanto detalhe, é tanta coisa, que muitas vezes o artista, no processo de criação, ele tem um sofrimento ali que para você como espectador, ou eu, por exemplo, eu sou designer, pô, na hora de eu fazer um projeto tem tanto detalhe, tem tanta coisa que eu sei que precisa, sabe? Mas que muitas vezes para o meu cliente nem vai fazer tanta diferença, né? Então, o artista, ele é aquele cara que ele estuda para desenvolver uma determinada técnica, para desenvolver uma determinada linguagem em uma determinada área, para cumprir um determinado trabalho, inclusive, que é um trabalho importante da sociedade, mas no momento da produção e da criatividade, existe sim uma inspiração do artista, por assim dizer, mas que não é mágica. É uma inspiração que ela vem, e muitas vezes é uma coisa muito prática, você não precisa estar inspirado, você não precisa nada disso, mas você vai colocar ali aquilo que você tem de referência e de estudo, né? E a depender da arte que você pratica, você vai procurar ser primoroso na técnica, vai saber os materiais, vai saber os meandros da coisa, como que apresenta, né? Então aqui a gente trouxe um excerto do Gombrich, que é: o artista em sua tela coloca talvez centenas de matizes e formas que lhe cumpre equilibrar até que tudo pareça certo. Então a gente que trabalha com imagem, com arte, com produção cultural, né? A gente está sempre procurando ali equilibrar. Eu penso num design, por exemplo, numa composição visual, como que eu estou o tempo todo buscando ali aquilo que faz sentido dentro da história que eu quero contar, entre muitas aspas, porque também não é exatamente uma história, né? É algo que tem um teor sensível, que transcende o verbal, inclusive, né? Outro vício que a gente tem na hora de analisar ou de ler uma obra de arte é achar que aquilo precisa ser... Meus alunos falam muito assim: professor, mas eu não sei desenhar. Eu falo assim: como assim você não sabe desenhar? Você acabou de desenhar? Ah, professor, mas ficou feio. Não, então você sabe desenhar. Sabe desenhar feio, beleza, pode até ser feio ou não necessariamente, mas você está desenhando, né? Ou seja, há muito tempo, gente, a arte já rompeu com essa ideia de que uma obra precisa ser uma representação da realidade, precisa ser uma janela aberta para você ver o mundo do jeito que ele é. Gente, isso não existe, isso é inclusive impossível,
né? Mesmo uma fotografia é fruto de um recorte, mesmo uma fotografia é fruto de escolha, né? Um vídeo, mesma coisa. Então não existe. Imagina uma pintura, tem o estilo do artista. Imagina uma escultura, é um trampo, tipo assim, é um trampo técnico. Que a IA, inclusive, ainda não roubou, né? Essa a IA não conseguiu roubar, né? Que é o trampo técnico, por exemplo, do cara que vai lá, porra, o cara sabe. O cara sabe talhar, sabe esculpir. Bicho, então existe tudo isso. Então esquece representação da realidade. Uma boa arte não é uma arte que necessariamente copia a realidade. Tem boas artes que parecem fotografia, que copiam a realidade? Tem, lógico. Porém, uma arte para ser boa não precisa disso, né? E existe arte ruim também, né, gente? Arte ruim não deixa de ser arte, perfeito? Então, beleza. Então, a gente tem que entender que, mesmo quando a gente tenta chegar o mais próximo possível de uma representação, de mostrar a realidade, isso é filtrado por N questões que são sociais, que são historicamente, socialmente condicionadas, né? Não existe tal coisa como uma arte como um reflexo neutro da realidade. Não existe, né? Sempre existe um filtro do artista, da sociedade, de tudo que está por trás ali, né? Então, quando a gente vai ler uma obra de arte, para além de dizer tá feio, tá bonito, tá parecido com a realidade, não tá, pô, a gente tem que ir um pouquinho mais além e pensar como que essa obra me atinge, com qual lugar do meu, né, ser ela conversa. E outra coisa importante é que nenhuma obra existe isolada, o contexto importa. E aí, galera, fala assim, por exemplo, eu sempre falo que toda arte tem uma dimensão política, né? Eu acredito que a estética ela é ampla demais, a gente não precisa recorrer à política para explicar a estética nem nada assim. Mas o contexto importa, né? E aí toda arte é política por quê? Porque se você mostra isso, a arte é isso, né, galera? Pelo amor de Deus, é mostrar uma coisa que realmente existe, né? Para além do quarto da pessoa, né? Não que o que você faça no seu quarto não seja arte, mas tá muito limitado ao que realmente a gente entende como um circuito artístico, como aquilo que as pessoas que trabalham com arte vivem, né? E tudo mais. Então, pensando nesse sentido, toda a arte, aquela arte que você mostra, aquela arte que você realmente trabalha com ela, por exemplo, ela vai ter um contexto político, porque colocada no mundo, ela vai ter presente nela ali determinados valores, determinadas ideias, determinada técnica, determinada relação econômica. Então tem tudo isso, certo? Para além disso, é importante a gente saber, e a gente vai ver a importância disso nos próximos capítulos, né, no capítulo 1 e no capítulo 2, como que a arte nem sempre foi vista como uma coisa separada da vida. Que sentido que eu quero dizer? Por exemplo, artes visuais. Ir num museu, ir numa galeria. Quem que faz isso realmente no dia a dia? Tá ligado? Beleza, a gente assiste filme, né? Existe arte de rua, existe arte digital. Mas a gente vê a arte como arte, uma parada autônoma, né? Um campo do conhecimento autônomo. E é isso. Na nossa tradição é isso, né? Embora a gente possa criticar também. Mas nem sempre e nem em todos os lugares vem a coisa dessa forma, né? Então, obras de arte, as primeiras peças artísticas ou as peças artísticas tradicionais de muito tempo atrás ou de sociedades diversas hoje e até em alguns aspectos da nossa sociedade não são feitas para serem penduradas em paredes neutras de galeria. A arte, historicamente, tem função. Aí por isso que eu critico um pouco aquele lance de que design é a arte aplicada com uma função e tal. Porra, a arte sempre teve presente ali no objeto funcional, desde sempre, entendeu? E a arte antiga e clássica sempre teve uma função, portanto, né? Seja religiosa, política, social ou prática mesmo, no dia a dia, né? Portanto, galera, é impossível a gente julgar uma obra de arte adequadamente sem compreender a intenção, não necessariamente a intenção original do artista. Aí, no caso, eu discordo do que está posto, porque, tipo assim, vale muito igualmente, porque o Gombrich ele tem uma determinada perspectiva, né? Vale muito a gente entender que a obra de arte também tem uma autonomia, porque esse é um vício também nosso, da nossa sociedade, da nossa forma de ver, que é tipo assim, o que quer dizer a obra? O que quer dizer a obra de arte? E aí a gente para de pensar na obra também e a gente começa a pensar no artista. O que o artista quis dizer? Não, isso é importante pra gente avaliar, se a gente for fazer uma pesquisa e tal. Mas mais importante é como que a obra te afeta. Como que você fica frente àquela obra de arte? O que ela te traz? Te incomoda? Te agrada? Né? E por quê?
E aí a gente vai entender o que ela queria dizer naquele momento também. Isso é importante, principalmente se você for fazer uma pesquisa histórica, que é, por exemplo, o que o Gombrich se propõe aqui, expor a história da arte. Então, nesse sentido, para a gente entender a obra no seu contexto, sim, é importante entender também a intenção do artista, mas saliento que a gente não pode se limitar a isso, tá? Então, aqui eu trago um excerto do Gombrich também, que é, em geral, as obras foram feitas para uma ocasião definida e um propósito determinado que estavam na mente do artista. Modernamente, não necessariamente, tá? Não necessariamente. Mas, vamos lá. E aí, a gente começaria aqui, tá entre aspas, né, galera? Esse não é um termo muito bom, mas tem um motivo de ser aqui dentro do raciocínio do Gombrich, a gente pode criticar e tal, mas a gente começaria aqui, então, a dita arte primitiva, que aí tem tudo a ver com essa parada de função e tudo mais. Porém, eu vou deixar isso para um próximo vídeo, então se inscreva no canal, acompanhe aqui para você poder ver a próxima aula. E, já vai aproveitando isso, porque isso aqui eu vou começar a cobrar disso aqui, entendeu? Esse momento é tudo de graça, essas aulas, mas eu quero ganhar dinheiro com isso aqui. Então, já, entendeu? Aproveita, tá de graça aqui conteúdo, dá uma força, indica, tal. Se gostou, indica, né? Então, beleza, próxima aula, arte dita primitiva. Por enquanto ficamos por aqui com essa aula, primeira aula, né, dessa série sobre história da arte. Só Deus sabe quantos episódios vai ter, como que vai ser, mas estamos aí. Aproveito aqui a oportunidade para pedir para você também se inscrever aqui no nosso canal, pro canal Inflama, um canal, um dos melhores canais da internet que você vai encontrar. Eu tenho certeza que é um dos melhores canais da internet que você vai encontrar, então por que você não assina? Fechou? E aí, conhece o trabalho do Gil Studio também, que é meu estúdio de design, comunicação e marketing. Conhece o trabalho da Café Audiovisual, do meu parceiro Jardes, que também publica vídeos aqui nesse canal. Logo, logo vai ter o nosso programa junto também, tem um monte de coisa aí pra sair. Então já faz essa, né? Pelo amor de Deus. Acabei de dar uma aula, literalmente uma aula, tipo assim, nível de faculdade, vocês estão ligados, né? Assim, se você fosse fazer uma aula de introdução à história da arte, por exemplo, numa faculdade, possivelmente seria mais ou menos isso, entendeu? Então, por favor, vamos respeitar aqui, entender que o trabalhador aqui está, né, prestando um trabalho também. Fechou? Então é nóis.